Estamos de volta com o programa Pense Saúde e hoje falando sobre depressão na infância e na adolescência. E para falar sobre esse tema, estão conosco hoje aqui os psiquiatras Dr. Paulo Roberto Repsoldi e a doutora Ana Maria Costa da Silva Lopes, ambos cooperados da Unimed BH. E esse programa é feito para você, mas principalmente com você. Então, gostamos quando você liga, manda sua pergunta, sua participação, seu comentário. E o nosso telefone é 3209-0119, 3209-0119. Se quiser, também pode enviar e-mail para saúde@tvhorizonte.com.br. No bloco anterior, então, vocês explicaram para a gente o que é a depressão e como ela pode se manifestar na criança e no adolescente, ou seja, ela é uma coisa que pode ocorrer de uma forma diferente da depressão clássica do adulto, que é a tristeza profunda, que é a melancolia. Na criança, ela pode ser, por exemplo, em forma de apatia, aquela criança que fica mais desligadinha, que não quer brincar, que não quer descer no prédio para brincar com os amiguinhos. Pode ser apatia, pode ser um dos sintomas? Pode, mas às vezes não muito frequente, não é? Porque às vezes você tem mais situação de uma hiperatividade, de uma desorganização no ambiente familiar, mas você tem situações em que, inclusive, assim, provavelmente uma depressão que já está numa fase, né, mais grave, em que a criança pode manifestar com apatia, alteração do apetite. Comer menos ou mais? Comer menos ou mais, mas geralmente diante de uma apatia, muitas vezes está associada a uma redução de apetite, né? Mas também o excesso de apetite, levando a uma obesidade, um ganho rápido de peso, ou aquela criança que não está seguindo a curva de crescimento. Sempre é importante afastar esses fatores emocionais e pode haver uma situação em que algo desse campo do humor, do quadro de depressão, possa estar associado. Por duas vezes já vocês se relacionaram com essa hiperatividade, com transtorno de déficit de atenção, que foi até tema do nosso programa recentemente, e que tem sido cada vez mais diagnosticado ou mais frequente. Existe uma relação bem próxima e bem íntima, aí, pelo que vocês estão falando, entre o transtorno de déficit de atenção com a hiperatividade e a depressão, ou pelo menos a sintomatologia ser parecida e pode ser confundida? Pode confundir. São entidades separadas, mas a depressão, ela pode se manifestar com ansiedade, com um estado de angústia muito intenso, em que a pessoa, de forma adaptativa, ela fica mais inquieta, irritada, meio que, e parece que simula um pouco a hiperatividade, mas são entidades separadas, assim, então, que tem toda digamos assim, um mecanismo diferente. Diferente de ação. Nesse ponto, eu acho que é muito importante, né, a gente esclarecer assim, que a atenção, a própria questão desse movimento, né, do cinético, né, que a criança apresenta, isso tudo são sinalizadores, né? Não quer dizer necessariamente que existe uma patologia. Inclusive, a atenção, que hoje é algo assim tão discutido, né, existe um déficit de atenção, eu gosto de comparar a atenção para a psiquiatria igual é a febre para a medicina em geral, não é? Febre pode ser um sinalizador de várias coisas e praticamente todos os quadros psiquiátricos, né, ou situações de sofrimento psíquico podem levar a uma alteração do campo da atenção, não é? Ou seja, são sinais, sintomas sutis, né, que podem ser bem sutis. Exatamente. E que às vezes pode aparecer na escola, às vezes é um mau rendimento escolar o primeiro sinal, que fica aí um alerta. E aí a gente foi conversar com a psicóloga Maria Fernanda Maia, ela é diretora de um núcleo que chama Acompanhar. É um local que presta assistência a essas crianças que às vezes estão com diversos problemas na escola, problemas adaptativos e muitas vezes estão com depressão. Então ela conta pra gente, né, como o profissional psicólogo ou psicopedagogo pode ajudar. Vamos ver? O papel do psicólogo, né, é trazer para a criança condições em que ela possa viver situações que ela vai ser reforçada, né? Geralmente ela já está sentindo menos-valia, ela consegue fazer uma autodescrição negativa de si mesma, acreditando que ela não dá conta de fazer as coisas. E o trabalho do psicólogo seria ajudá-la a fazer essa autodescrição,
mudando esse quadro de negativo para positivo, né? Perceber o que está mantendo esse quadro de depressão, né? Momentos que ela desencadeia, o que mantém aquilo ali. E através desse trabalho de análise mesmo que vai fazer junto com a criança, possibilitar que aconteça, que emerjam situações e experiências positivas. E para essa mudança no quadro da depressão, é preciso identificar os motivos. Situações de morte, né, o falecimento de alguém da família, às vezes até de um animalzinho, né, não entender essa situação, não saber lidar com ela. A falta de brincadeira. Né? A brincadeira é uma forma de elaborar as frustrações. Frustrações é uma coisa que todo mundo está sujeito, criança ou adulto, né? Todos eles estão sujeitos. As crianças estão brincando pouco, né? Elas estão sempre emendando uma atividade na outra, são rotinas pesadas e às vezes tentando acompanhar a rotina dos pais. Se os pais ficam fora de casa de 7 da manhã às 7 da noite, o que eu vou fazer com meu filho? Vou arrumar a atividade para ele ficar de 7 da manhã às 7 horas da noite. Os pais têm trabalhado muito, então cada dia que passa eles estão exigindo mais desempenho e prestando menos atenção às questões interpessoais. Né? As crianças quase não estão tendo tempo de estar interagindo, de estar brincando, de estar divertindo. E o que é pior, os pais não estão conseguindo observar isso. Várias coisas foram colocadas aí e eu gostaria que vocês comentassem. Quem gostaria de começar salientando alguma coisa que acha importante? Eu acho que esse ponto que ela colocou da criança sozinha, não é? Às vezes a gente recebe esse tipo de situação, não é? Uma questão até para medicar já a criança, né? Já com um diagnóstico colocado com uma possibilidade de depressão, e que você vai fazer uma anamnese, a história daquela criança ou adolescente, e ele fica períodos longos sozinho. E isso gera angústia na criança, no próprio adolescente, não é? Então, antes até da gente fechar um diagnóstico, essa história familiar, essa história dos vários fatores, eu achei que ele citou a questão dos rios, né, das várias vertentes ali que desaguam, né? A gente tem que levar em consideração que essa criança brinca, né, igual ela colocou, acho que são todos fatores essenciais, até para a gente pensar na questão do diagnóstico. Eu vou querer falar do diagnóstico também, daqui a pouco, mas antes eu quero também pensar em outras questões que ela falou, esses excessos de atividade e de cobrança. Aula disso, além da escola, que hoje em dia cobra cada vez mais um rendimento, né, um resultado. Você tem também um excesso de compromissos ao longo do seu dia, isso é uma coisa que a gente percebe como se fosse uma cobrança da sociedade. Então, desde novo, você já tem que estar se preparando para esse mundo que é cruel. Aquele tipo 2 do psicológico, da causa psicológica, que é a baixa resiliência, aquela coisa. Primeiro, a depressão na criança e no adolescente, nós temos uma pessoa em formação psicológica, um cérebro em formação, diferente do adulto, que também pode também ter alterações, mas de uma velocidade, uma intensidade menor do que a criança que está desenvolvendo muito. E se essa pessoa tem uma depressão, aquilo causa muito mais prejuízos ao desenvolvimento da personalidade do adulto e muitas vezes até deformando de alguma forma essa personalidade. Então é muito grave, assim, tem que ser cuidado muito de forma eficiente e precoce a depressão. E tudo que possa levar à depressão, que possa levar à depressão psicológica, que não só leva à depressão psicológica, como altera o desenvolvimento psicológico da criança. Então é muito grave. Então essas ações, né, nas crianças de condição econômica melhor, que fica esse excesso, ou das crianças de condição muito precárias economicamente, em que são abandonadas. Que a mãe realmente tem que trabalhar o dia inteiro, fica fora de casa e eles ficam muitas mais vezes, sozinhos. por isso que um dos motivos de aumento da criminalidade que ninguém fala é a desestrutura da família, que na classe média e média alta, a criança não tem aquele carinho, amor, muitas vezes, do pai, fica esse tanto de atividade para ocupar. E a criança mais humilde fica literalmente abandonada, né, à mercê do crime e das drogas, com mais facilidade do que, obviamente, a melhor condição financeira. Uma outra coisa que ela falou que eu achei importante, que às vezes a gente não percebe no outro, é
autoestima. Quando a autoestima está baixa. Às vezes a gente percebe na gente, às vezes a gente não quer acreditar, mas no outro às vezes é difícil de perceber, porque você vê o outro bem, ele tem tudo, ele é ótimo, ele é bonito, ele é inteligente, não justificaria uma autoestima baixa, mas está presente você não acreditar em você, você se reforçar para o negativo, não é isso? Foi o que ela disse, né? Uhum. Sim, eu acho que isso na criança, sobretudo no adolescente, a gente deve de observar, é claro, que de acordo com cada cultura, cada meio social, né, aquela criança que ela começa a destoar muito do grupo, às vezes essa questão que a gente observa muito de vestir de preto, né, começar outros tipos de interesses e até do próprio processo de desempenho escolar, das escolhas, isso tudo vai ficando comprometido quando essa questão, né, dessa estima do bem-estar, né, da função que a criança ou o adolescente ocupam, já estão tendo aí um certo prejuízo, né? Daqui a pouco a gente volta, porque eu quero falar de uma outra coisa, que é até que ponto álcool e drogas podem interferir como gatilho ou piorando um quadro de depressão. Mas no próximo bloco a gente fala sobre isso. Agora um rápido intervalo. Enquanto isso, aproveite para participar com a gente, mande a sua pergunta, seu comentário, até seu depoimento. Estamos falando hoje sobre depressão na infância e na adolescência. E o telefone para participar é 3209-0119. O intervalo é rápido, voltamos em instantes.